Olá, pessoal. Estamos começando aqui mais um podcast, mais um episódio. Eu sou o Júlio César Santiago e aqui ao meu lado está Rogério Davi. Tudo bem com você, Rogério? Beleza, galera? Beleza, Júlio? Hoje Tudo bem? a gente tem um convidado especial. Manda um alô aí, Alex. Tudo bem com você, Alex? Tudo bem. Pô, prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado, Alex, por ter vindo aí. Muito bom. E Alex, cara, um grande amigo, procurador do Estado do Rio de Janeiro. Para a galera que não conhecia o Alex, é mestre em Direito Público pela Unesa, doutorando em Direito Público pela Unesa, é um excelente aí, um dos procuradores dos estados mais atuantes aí que eu vejo aí no mundo. Então, Rogério, hoje você está em minoria aqui, né? Estou em minoria. Você está com dois procuradores aqui. Um federal e um estadual, né? Minha Nossa Senhora. Quero ver como é que você vai se sair nessa agora. Aí. Vamos lá, né? Mas aqui é sempre uma boa conversa, né? Claro. E o que eu ia esquecendo? Não pode esquecer, por favor. Pedir para você que está aí nos assistindo, que está nos ouvindo no Spotify, no Deezer, nas nossas plataformas aí de áudio, para que está nos vendo aqui no YouTube, que você se inscreva no canal, que você compartilhe, que você divulgue o nosso projeto, que a ideia aqui é justamente essa, fazer uma conversa, né? O que o Rogério e eu decidimos aqui, quando idealizamos o projeto, há muito tempo atrás, né, que a gente vem tentando fazer isso aqui, é justamente fazer essa conversa com profissionais da área, com estudiosos, com procuradores do Estado, procurador do município, procurador federal, procurador da Fazenda, juízes, advogados, tributaristas, professores. Então, a gente vai ter tudo aqui e a gente precisa da sua ajuda para divulgar esse projeto, porque quanto mais pessoas souberem, mais o debate vai ganhando esse Brasil. Ok? Então, Alex, vamos começar, né? Que a gente já estava aqui nos bastidores. Vamos falar sobre TBI, né? Isso, falando do tema, né? Então a gente já fala de TBI na base de cálculo TBI, né? Essa questão do STJ que decidiu recentemente. Contextualiza pra gente aí, pra quem tá nos assistindo, esse tema aí que você é um especialista, né? É o tema do momento, né? Alex está falando, Rogério, é o tema do momento, hein? Esse é o tema do momento, né? Por quê? Porque o ITBI é o Imposto de Transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, né? É o imposto que você paga quando você faz a aquisição de um imóvel, né? E esse imposto é um imposto que tem bastante influência no custo de aquisição dos imóveis em geral, porque a alíquota desse imposto varia aí entre 2% e 3% do valor do imóvel. Então é algo assim bastante relevante em termos de preço, porque sabidamente os imóveis eles têm um valor elevado, né, de aquisição. Né? O imóvel geralmente ele custa caro para você adquirir. Né? Hoje em dia acho que quase ninguém tem imóvel, né, cara? Assim, ninguém assim. Dentro do contexto, vamos dizer assim, empresarial, não vale a pena o empresário adquirir um imóvel, porque o imóvel ele tem alto custo de aquisição e baixa liquidez. O que isso quer dizer? Ele custa caro e é difícil de vender. Então, se o empresário ele tiver a necessidade de fazer caixa rapidamente, ele ter um imóvel no patrimônio é prejudicial porque ele não consegue se desfazer daquele imóvel a preço de mercado com uma certa velocidade. Né? E além disso tem a questão toda, né, relativa à garantia dos credores, né? Porque você ter um imóvel dentro do seu patrimônio é difícil para o credor executar, né? Porque tem uma série de questões envolvidas, a questão do fundo de comércio, enfim. Então, para o empresário é difícil ter imóveis em patrimônio, mas para as pessoas físicas em geral, ter um imóvel é algo almejado desde sempre pela questão da moradia, né? Todo mundo tem que morar em algum lugar. Verdade. Né? Então, a moradia, ela enseja essa vontade da pessoa adquirir um imóvel para si, né? A famosa casa própria, né? E na aquisição da casa própria, existe sempre uma série de custos relacionados. Existe o custo do imóvel em si, da propriedade, e além disso existem os custos acessórios, que é o imposto de transmissão, né, o ITBI, existem os custos relativos à escritura, né, do cartório de notas e existe o custo relativo à
ao registro dessa escritura no cartório de registro de imóveis, além do pagamento da corretagem, se for feita a intermediação imobiliária. Então, a aquisição do imóvel, ela tem envolvido nessa operação uma série de custos, que vai até a questão da advocacia, né? Porque hoje em dia é desaconselhável adquirir um imóvel sem o auxílio de um advogado. São muitas certidões que as pessoas têm que dar uma olhada para amanhã ou depois não ser pego de surpresa, né? O imóvel é penhorado. Exatamente. Ou qualquer problema lá relacionado ao vendedor. É importante ser comprador de boa fé, né? Exatamente. Então é imprescindível o auxílio de um profissional habilitado, né? No caso um advogado, para analisar os contratos, para verificar as certidões e para auxiliar mesmo ambas as partes na formulação do negócio, porque é um negócio jurídico de relevância monetária, é importante, né? Do ponto de vista financeiro, o auxílio de profissionais habilitados, tanto de um corretor de imóveis quanto de advogados, porque é um negócio jurídico sério, né? Não é algo que se faça... vamos dizer assim... Ir na loja comprar uma roupa, né? Exatamente, não é algo que você faça usualmente, é um negócio jurídico formal. E para se desfazer, né, então... Às vezes é o maior patrimônio da vida de um indivíduo. Isso. Ou às vezes é puro investimento, tem gente que gosta de investir em imóveis, né? Isso, exatamente. Então o que acontece? A aquisição de imóvel ela tem um custo elevado. Né? Esse é o primeiro ponto de partida. Seria né? a base de cálculo. Né? Quer dizer, a base econômica. Né? Exatamente. A relevância econômica da aquisição do imóvel é algo importante para uma economia em geral. Né? Porque você envolve uma série de fatores. Você envolve a questão da construção civil, você envolve a questão do aço, do cimento, você envolve a questão dos serviços. Enfim, você tem uma série de valores agregados a uma aquisição de imóvel. Então, essa é uma questão importante do ponto de vista jurídico, como um todo. Né? E nesse contexto, o que tem acontecido, né, demais? Né? Como o custo é alto, as pessoas buscam sempre formas, né, de diminuir o custo dessa aquisição. Um dos custos mais relevantes na aquisição do imóvel é exatamente o imposto de transmissão de bens intervivos, né? O ITBI, que está previsto lá no artigo 156(2) da Constituição. É legal ressaltar isso, né? O I não é de imóveis, é de intervivos, né? Depois a gente explica para a nossa audiência aí por que tem essa diferenciação, né? Que tem o causa-mortes, né? Exatamente. Porque a transmissão de bens por ato intervivos, o imposto é municipal. Na transmissão de bens causa-mortes, ou seja, em virtude do falecimento de uma pessoa, o imposto é estadual, é o chamado ITCMD. Né? Aqui nós estamos tratando apenas do ITBI, é o Imposto de Transmissão por Ato Oneroso Intervivos, que está previsto lá no artigo 156(2) da Constituição Federal. Porque as pessoas podem pensar em imposto de transmissão sobre bens imóveis, né? Não. O I é porque é um ato intervivos, né? É essa coisa da legislação que usa um pouco de latim. Eu sempre, na minha cabeça, já ITBI é imóveis. Imóveis, né? Mas veio a calhar, não é? Não, mas esse I é de intervivos. Você pode ter uma transferência de propriedade imobiliária e você não pagar o ITBI, pagar o ITCMD, via doação ou via herança, né? Via herança. Ou via legado também, quando o sujeito não é herdeiro, mas foi destinado lá no testamento, né? Ele é legatário. Esse imposto é um imposto de competência municipal, né? E ele tem uma descrição de fato gerador na própria Constituição Federal, que é algo importante para o direito por conta da rigidez constitucional, né? Então, como o fato gerador do tributo está descrito na Constituição, você já tem ali uma estipulação, né, clara e rígida, formal, do que é o fato gerador do tributo. Nós temos um tipo, Júlio César Santiago, na Constituição, olha lá. A gente tem uma briga com tipicidade fechada, essas coisas. A Constituição... Eu não perco a chance de dar uma provocada. Ela dá uma base econômica, né? Qual é a base econômica do ITBI? Não, ela fechou um tipo ali, cara. Transmissão de bens imóveis intervivos. Não, a disposição constitucional é o imposto sobre transmissão intervivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. Então, não dá para dizer que isso
É uma base econômica que a Constituição quer dizer o seguinte, olha... Definiu ali, pode ser, não tem pra onde correr. Município, você pode instituir imposto sobre essa base econômica que é a transmissão... Vamos ficar no imóvel porque é o nosso tema lá do STJ, mas você quando transmitir um imóvel, o município, quando alguém transmitir um imóvel dentro do seu município, você pode tributar. A Constituição está dizendo isso, você pode tributar. Agora, o que é transmissão de bem imóvel? Aí a gente já vai discutir isso pela legislação do CTN e ordinária. Então, assim, a Constituição ela dá os traços, como posso dizer, ela dá a base econômica é essa. Não dá para dizer que ali é cidade fechada, entendeu? Ali na Constituição, fechadinho. O que é imóvel, né? O que é... No mundo virtual, o que é imóvel? Não existe mais. Não, existe. O Júlio adora falar que tudo é conceito jurídico indeterminado, né? Mas vou... na verdade... Fala aí, Alex. Fala aí. A gente é assim mesmo, a gente interrompe toda hora. Não, mas isso é ótimo. Porque o que acontece? Quando a Constituição fala em transmissão inter vivos, obviamente ela traz para dentro do texto constitucional disposições que nós chamamos de regras, e as regras incidem naquela forma ou tudo ou nada, da legislação infraconstitucional, né? E aí o próprio Código Civil fala lá no 1245 o que é uma transmissão entre vivos de propriedade, né? A transmissão entre vivos de uma propriedade, ela se dá mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Então, a transmissão da propriedade... vai ocorrer nessa hipótese. Ela ocorre quando há o registro do título translativo, ou seja, o registro da escritura pública que materializa o negócio jurídico de compra e venda de um imóvel no cartório do Registro Geral de Imóveis daquela localidade, né? Então, essa é, vamos dizer assim, a hipótese... A hipótese de incidência, né? O fato gerador. De incidência que autoriza a cobrança do tributo, ou seja, o fato gerador do tributo é a transmissão. Quando o cara chegar lá, quando a pessoa chegar lá no cartório e registrar... Isso, aí ocorreu o fato gerador e o tributo passa a ser exigível. Né? O Alex, você falou o artigo 35 do CTN, né? Não, é 38, eu acho. O 38 do CTN define a base de cálculo do ITBI. Base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. O ITBI ele está disposto lá no CTN como um tributo ainda estadual. Tá? Isso é bom. Essa é a curiosidade que eu queria trazer para a nossa audiência. Isso é bom a gente esclarecer, né? Olha o 35. O imposto de competência dos estados sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador. E, salvo engano, na Constituição anterior, as duas anteriores, de 40 e pouco, tinha previsão de incidir sobre bens móveis também, né? O que acontece é o seguinte, né? O CTN, ele é anterior à Constituição de 88. E a Constituição de 88 criou, né, dentro da divisão, né, vamos dizer assim, que a gente chama de divisão horizontal do poder, a figura dos municípios. Verdade, que o Rogério é um crítico dos municípios. Não sou crítico do Vai município. ser cancelado aí pelos PGMs aí. Não é que eu seja crítico do município. É que eu acho que a Constituição Federal criou uma jabuticaba. Já me falaram isso, né? No mundo não tem nenhum município que é considerado unidade federada, né? Exatamente. Tá vendo? Então, é uma novidade. Mas eu sou nada contra o município, nada contra. E aí, o que aconteceu? O Código Tributário Nacional, ele não foi refeito com a vinda da Constituição de 88. O Código Tributário Nacional ele foi recepcionado pela Constituição de 88, em alguma parte, abrindo-se algumas outras a interpretação e adequação. Uhum. Né? É o caso aqui do ITBI, que o CTN elenca como sendo um tributo estadual, mas, na verdade, em razão da Constituição de 88, ele é um tributo municipal. Tá? Então, voltando aqui à nossa questão, o ITBI ele reflete um valor expressivo na aquisição dos imóveis, ou seja, é um valor expressivo na aquisição da casa própria. Né? Então, o que acontece? Né? Como é que se materializa de fato a compra e venda de um imóvel? Geralmente,
né, você tem uma oferta do imóvel no mercado, via corretor de imóveis ou via anúncio, etc. E quando há um acordo entre proponente vendedor e proponente comprador, formula-se uma promessa de compra e venda, que é nada mais que um instrumento, que pode ser um instrumento particular, onde as partes estabelecem as bases do negócio e geralmente se estipula algo chamado de arras. Arras ou sinal, que está previsto lá no artigo 417 a 419 do Código Civil. Tá? As arras, elas têm uma característica, né, que elas estipulam, né, a rigidez do negócio, ou seja, elas formalizam o negócio, tornam o negócio firme, tá? E elas também servem como cláusula penal, em caso de desfazimento do negócio ou não observância das regras, que é o disposto no artigo 418 do Código Civil, que são as arras executórias. Então, se ultrapassar o prazo do contrato, aí você perde o valor que deu de sinal, ou se o comprador desistir do negócio, ele perde o valor que ele deu de sinal. Se o vendedor desistir do negócio, ele restitui em dobro. Enfim, é uma regra já usual e comum, né, na aquisição de propriedades e no pagamento de arras. E nessas promessas de compra e venda, geralmente se estipula como obrigação do comprador, do proponente comprador, recolher de antemão o ITBI, né? Ou seja, elaborar uma declaração à municipalidade para que seja apurado o valor do ITBI e, assim feito, que o comprador recolha. De posse desse documento comprobatório do recolhimento do ITBI, aí sim parte-se para a celebração da escritura no cartório de notas. E aí incide outros custos. Qual é o custo? O custo do pagamento dos emolumentos, que é uma modalidade de taxa, que até é algo curioso, né? Porque é uma taxa que remunera os serviços do cartório, mas ela tem valor variável, de acordo com o montante da transação, arbitrado pelo município para o pagamento do ITBI. Quer dizer, você é onerado duplamente se o município errar a mão no lançamento? Exatamente. Você é onerado no ITBI e onerado pelos encargos. Deixa eu tirar uma dúvida, mas o lançamento aqui no município do Rio, né? Que eu não conheço a legislação do município do Rio, mas o lançamento é por declaração, o contribuinte declara e o Estado apura. Até para o pessoal que está assistindo a gente, né, que tem muito jovem estudante, né, de direito. Como é que é feito o recolhimento do ITBI? Vamos lá. O lançamento, qual o lançamento tributário? O lançamento tributário é feito da seguinte forma. Ele é feito por uma declaração, né, o contribuinte, no caso do imposto de transmissão, é o comprador. Tá? É bom que se diga isso pelo seguinte, porque como se trata de uma aquisição de imóvel, você tem o contribuinte tributário, o sujeito passivo direto, e tem o responsável tributário. Sim. Que é exatamente quem promove a transmissão, que é o vendedor. Né? Então você tem essa dupla modalidade de sujeição passiva aí. Tanto é que se o contribuinte direto não recolher o tributo, o vendedor fica responsável pelo recolhimento. Isso eu não sabia. Sabia disso, Júlio? Não. Tem uma solidariedade. O vendedor é responsável pela... Não é solidariedade, seria uma subsidiariedade, né? Exatamente, assim. ele é responsável. Eu não sabia também, não. Eu sei que o tabelião responde se ele registrar sem o emolumento, sem o pagamento do tributo. Pagamento do tributo. Exatamente. Está na lei de registro público, né? Então, em regra... Não, está no CTN também. É bom... Não, está no CTN, né? Também, do cartório, mas do vendedor está no... Não, está na legislação. Do município. Mas aí o CTN está como? Seria interesse comum no negócio jurídico, 124 do CTN? Depois tem até que ver lá. Porque o que acontece? Né? O recolhimento do tributo, ele é o que extingue o crédito tributário. Sim, né? O pagamento é o que promove a extinção do crédito tributário. Porque pode ocorrer o lançamento do tributo sem o recolhimento. Né? O sujeito vai lá, faz a declaração, o município emite a guia e não há o pagamento. O tributo está em aberto.
né? Então, voltando aqui, como é que se faz o lançamento do tributo? Vamos ressaltar outra coisa, né? São 5.400 e tantos municípios e cada um tem uma legislação específica para recolhimento do ITBI. E eu acho que o STJ fala isso no voto também, né? Isso, fala. Fala, né? E óbvio que a gente está falando aqui de uma maneira genérica, mas é possível que haja distinções de município para município. Sim, né? Tá? Que tipo de lançamento? Vai ser por homologação ou por declaração? Geralmente o lançamento é sempre por declaração. Tá? Não tem nem assim, por exemplo, assim, poderia o município falar assim, não, quer saber? Não quero mais apurar nada, não. Confio em você, então você seria lançamento por homologação. Tipo, apura aí e já recolhe o tributo. Exatamente. O STJ, ele admite o lançamento por declaração ou por homologação. Ou por a legislação que vai decidir. A legislação municipal que decide. Aqui no Rio é por declaração. Não, já vi os dois, já vi quando você ia lá no prédio, né? Uhum. Que tem um nome que não é bom pronunciar aqui agora, o prédio da prefeitura, né? Que é... tá. Na sede da prefeitura. A sede da prefeitura. E você vai lá, o cara vai, lança, te devolve e já fez pelo sistema. Agora, recentemente, acho que mudou. Agora é pelo sistema aqui no município do Rio de Janeiro. Isso. Mas, por exemplo, em vários municípios da região dos Lagos, você vai lá, dá a entrada no processo. Em Búzios é característico. Eles fazem o lançamento? Eles fazem o lançamento, por uma fiscal. De ofício? Não. Você faz a declaração, abre um processo administrativo, paga uma taxa de expediente. Uma taxazinha, né? Uma taxa de expediente para abrir o processo administrativo. Né? Aí lá dentro você tem um setor de fiscalização que vai lançar o tributo conforme os parâmetros lá que eles definem. Mas é de acordo com a pauta fiscal deles lá, não é de acordo com o que o contribuinte declarou? Não, o contribuinte declara o valor da operação. Da operação. E eles lá, concordando ou não, promovem um lançamento. Entendi. Porque aí é que está a grande discussão, né? A grande discussão, né? O contribuinte, quando vai recolher o ITBI, ele dá entrada na prefeitura em um requerimento, né? Qual é o requerimento? De lançamento do tributo, né? Ele faz o requerimento para o lançamento do ITBI e lá ele declara o valor da operação, né? O valor que vai constar lá na escritura, né? Porque não pode haver divergência também, né? Apesar de que a legislação admite, vamos dizer assim, escritura sem valor expresso, declarado, que é o caso daquelas escrituras de pagamento em permuta. Entendeu? Então você pode fazer uma escritura de compra e venda e não ter necessariamente um valor ali. Se você tem um permuta de imóvel, né? Converter? Assim, na verdade, é uma escritura pública, não de compra e venda, mas de permuta. Né? Mas incide o ITBI de qualquer maneira. Porque há transmissão interview por ato oneroso de bem imóvel. Isso não me falha a memória, o Código Civil, quando no capítulo lá que fala da permuta, ele joga lá para compra e venda. Ele fala, aplica essa permuta, as mesmas regras relativas à compra e venda. Aí tem que converter o valor do imóvel de quem? Do adquirente ou do... Não, aí é que tá, né? Você vai ter que estipular de alguma maneira aquele valor econômico da operação, né? Então, quando o contribuinte dá entrada nesse requerimento, ele informa o valor da operação. Isso porque o próprio CTN, lá no artigo 38, fala que a base de cálculo do imposto, desse imposto de ITBI, é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. Aí que começa a briga, né? Aí que começa a briga, né? Por que começa a briga? Valor venal é um conceito jurídico indeterminado. Mas não fala isso pro Rogério não, que ele não gosta. Ele gosta de tipicidade fechada. A tipicidade fechada... Eu acho que nem tudo é indeterminado, só isso. Mas tem coisa realmente, venal virou um problema. O valor venal é um conceito jurídico indeterminado. Né? E o grande problema dessa redação legal é porque o imposto sobre a propriedade territorial urbana, o famoso IPTU, ele tem como base de cálculo também o valor venal, tá? E, obviamente, a municipalidade, ela estipula o valor venal para efeito de IPTU e promove o lançamento anualmente
desse imposto, né, do IPTU, com base nesse valor venal. Então, se você olhar lá o seu carnê do IPTU, você vai lá e vai olhar que tem a descrição do valor venal de cada imóvel. Então, na ficha de lançamento de cada imóvel, existe a descrição pela municipalidade do valor venal daquele imóvel que está ali sofrendo a incidência do IPTU. Quando há a aquisição desse mesmo imóvel num ato inter vivos, ou seja, quando vai incidir o ITBI, a municipalidade ela tem tomado como regra, na maioria dos municípios, óbvio que existem exceções, arbitrar esse valor venal com base em critérios unilaterais estabelecidos com base em plantas de referência. O que é isso? A municipalidade entende que, para efeito de IPTU, o imóvel tem um valor venal e, para efeito de ITBI, ela arbitra outro valor. Eu acho justo. Né? O Rogério não vai achar, né? Não, justo é o preço da transação, cara. Né? Em ponto final. Isso é um problema. É a manifestação da capacidade contributiva, né? É o preço da transação. Isso é um problema, porque na cabeça do contribuinte, se a base de cálculo do ITBI é o valor venal, bastava olhar lá no carnê do IPTU. Né? Aplicar lá 2%. E aplicar a alíquota e recolher o ITBI. Mas a municipalidade não entende dessa forma. Na maioria das vezes, a municipalidade se utiliza de critérios unilaterais, avalia o valor declarado pelo contribuinte, né, pelo comprador. Se aquele valor está dentro do parâmetro, ele aceita. Se o valor não está dentro do parâmetro, ele promove o lançamento por arbitramento na forma lá do artigo 148 do CTN. E aí começou o problema. Por que começou o problema? No arbitramento do valor, né, a municipalidade ela não tem se valido da dicção do artigo 148, que exige para o arbitramento, ou seja, para o lançamento por arbitramento, a instauração de um processo administrativo, sim, obviamente garantida a ampla defesa contraditória, e ainda assim, né, a comprovação nesse processo administrativo de que as declarações feitas pelo contribuinte são omissas ou não merecem fé. Não, isso também é o certo, né? Se a administração pública não concorda com o que você declarou, tem que haver um contraditório em bom defesa. Porque você falou assim, é justo o preço da transação. Às vezes, o preço da transação é um preço maquiado, né? Mas a fazenda tem uns elementos para poder... Então, a discussão é justamente essa. Se for disfarce, a gente tem que ter acontece uma coisa também, Júlio. Pode ser o seguinte, pode ser que o imóvel esteja deteriorado. Também pode. E esteja fora da referência. Por isso tem que ter um contraditório. Eu acho até que a administração, você não concorda com a transação... Manda a fiscalização lá, porque eles têm fiscalização. Aí vem entrando esse problema da fiscalização. Né? Porque... Imagina, São Paulo, que tem quantos imóveis? Exatamente. Tem São Paulo? Quantas transações imobiliárias são feitas? E outra feitas? coisa, o que acontece? Né? Nessas operações de compra e venda de imóveis, as partes do negócio, comprador e vendedor, estão sempre premidas pelo tempo. Quem está comprando, quer comprar, quer se mudar. Geralmente quer adquirir a propriedade. Alex. E geralmente o cara está vendendo um dele, tem que entregar e está comprando outro para se mudar. Aquela oportunidade, né? Então você não há tempo hábil para você se lançar num processo administrativo fiscal. Por que não há tempo hábil? Porque o processo administrativo fiscal demora. Então, pela seção ática, teria que ser tudo lançamento por homologação. Eu declaro, eu recolho tributo. Se a administração, você tem 5 anos para rever isso aí. Né? E aí aqui a gente chega no ponto, né? Como os municípios geralmente não concordam com o valor declarado pelo contribuinte, eles arbitram um valor de acordo com uma planta de referência e esse valor geralmente é muito superior àquele que foi declarado pelo contribuinte e que muitas vezes é o valor real da operação. O que foi arbitrado, né? Não, o valor real da operação lá da compra e venda. Então, geralmente, o arbitrado é superior ao valor da operação. Você acha que a administração arbitra superior ao valor de mercado? Com certeza. Com certeza. Você acha que aquela pauta de referência que ele usa está supervalorizada? Supervalorizada.
né? Aqui no Rio de Janeiro... Porque eu li eles nunca concordam com o valor de mercado. Eu li as razões do município de São Paulo, que esse caso do STJ estava envolvendo o município de São Paulo. Eles diziam que eles consultam não sei quantas imobiliárias para tirar uma média, né? Ali do mercado, quanto que está valendo aquele imóvel. Mas veja, Júlio... Aí faz uma pauta de referência. Mas, Júlio, veja só, a média de mercado, vamos tomar por base um imóvel aqui no Rio de Janeiro, em Botafogo. A média do mercado, ela leva em conta o valor do imóvel que está em lançamento, ou seja, é um imóvel top do top, que está em lançamento, né? Acabou de ser construído, e leva em conta também o valor do imóvel que foi construído na década de 40. Entendi. Quando você leva isso para a média... Nesse exemplo que o Alex falou, eu já vi imóveis em Botafogo, por exemplo, que o metro quadrado é R$19 mil e o mesmo imóvel no mesmo bairro, metro quadrado R$8 mil. Exatamente. Porque quando você leva para a média, aqueles imóveis mais deteriorados vão pagar mais caro. E os imóveis mais caros, eles aceitam o valor. Você inverte a capacidade contributiva. Exatamente. Né? Você perde o parâmetro da capacidade contributiva. Mas assim, eu vi, assim, por exemplo, foi de curiosidade, eu fui olhar a pauta de referências do município de São Paulo, mas eu acho que era a pauta de IPTU. O maior valor lá de metro quadrado era R$4 mil. Pô, R$4 mil. Não acredito, cara. Tava lá escrito, de 2017. Pô, Morumbi... Agora toda dúvida se é do IPTU, se era... Deve ser do IPTU. Agora, pelo menos no Rio, o carnê do IPTU... Aquele valor lá que vem do IPTU, de metro quadrado, você tem que ter um fator de multiplicação para achar a base de cálculo. Depois. Então, às vezes, você olhou só o numérico ali, mas aquele ali na hora do lançamento lá da prefeitura, eles multiplicam por 4, aí vira 16 mil. A lei era muito clara ali. O valor do metro quadrado está na lista de valores. Aí você clica na lista de valores dele, tá lá. O maior que eu encontrei lá, o maior valor, eu olhei assim, vamos ver qual é o valor do metro quadrado. O maior que tinha lá era 4 mil. Nem 4 mil, era 3 mil alguma coisa, reais. Mas deve ser IPTU. Aí tu vai fazer a conta, cara... Deve ser IPTU. Porque o IPTU ele vai multiplicar, eu não entendo aquela conta que eles fazem, mas eu teria que confirmar isso. Agora, porque eu vi isso ontem de madrugada, né? Mas realmente, assim, o que você falou da média, você acaba invertendo a capacidade contributiva, claro, né? Claro. Então, assim, na questão do ITBI, falando assim claramente... O arbitramento, o lançamento por arbitramento, ele causa uma distorção, né, no montante do tributo a ser pago. Sim, isso é fato. Tá? Tanto é que isso foi levado ao judiciário. Tá? E o contribuinte, você veja só, né, essa é uma questão tão relevante que o contribuinte, ele, no meio do caminho, ele começou a buscar alternativas. Então, surgiu, né, a partir do parágrafo 2º, inciso 2 do artigo 156 da Constituição Federal, uma hipótese do que nós chamamos de planejamento tributário, que é o seguinte: o ITBI ele não incide sobre incorporação ao patrimônio de pessoas jurídicas de imóveis em realização de capital. Então, é uma hipótese de não incidência constitucional. Então, está dito lá, o ITBI não incide quando uma pessoa transferir um imóvel para integralizar o capital de uma pessoa jurídica. Vou falar aqui empresa, usando a linguagem, a técnica. Né? Então, vejam só. Então, o que acarretou essa distorção no ITBI? Acarretou uma fuga. Uma fuga em uma parte, obviamente, dos contribuintes que têm acesso a bons advogados, que são capazes de fazer o planejamento tributário através de holdings patrimoniais, eles conseguiram o não pagamento do tributo. Porque basta, em vez de adquirir via escritura de compra e venda normal, constituir uma pessoa jurídica e integralizar o capital dessa pessoa jurídica com um imóvel. E aí não incide o ITBI, né? Aí não incide o ITBI. Aí, Júlio, você vai me perguntar, mas Alex, aí como é que o cara faz para transferir esse imóvel para terceiro? Vou falar, muito fácil. Você transfere as cotas dessa pessoa jurídica. Você não transfere o imóvel.
Então você muda a titularidade da pessoa jurídica e não muda a titularidade do imóvel. Vamos imaginar, eu pego um imóvel, integralizo no capital de uma pessoa jurídica que eu vou chamar de PJ, essa pessoa jurídica PJ é dona desse imóvel, mas ela tem sócios. Tem sócio Júlio, Rogério, Alex. Aí Júlio, Rogério e Alex, vamos vender esse imóvel, vamos, em vez de vender o imóvel, vende a pessoa jurídica toda. Como não incide tributo sobre a transferência de cotas de empresa, não incide ITBI da mesma forma. Aí depois desfaz a empresa, porque não tem mais sentido manter a empresa, né? E aí, era o caso separa, né, de antigamente. Exatamente. Né? Então, esse planejamento tributário se transformou em algo corriqueiro e as prefeituras começaram a cobrar ITBI até na incorporação de imóvel ao patrimônio. Aí já complica. Em contradição com o texto constitucional. E, obviamente, você tem que judicializar, porque elas alegam exatamente que isso é uma elisão abusiva. Entendeu? Elisão abusiva, só para explicar, seria, digamos assim, o planejamento tributário lícito, porém você abusou da forma para alcançar uma finalidade. Exatamente. Ele é lícito, mas feito de forma abusiva, ele não é um ilícito, né? Não é uma coisa fraudulenta. Na verdade, essa empresa que foi criada não tem propósito negocial nenhum, não vai exercer uma atividade econômica. Em alguns casos não. Lembra que você somos nós dessa empresa, hein, Júlio? Tício e Neville lá. Tício e Neville, né? Deixou cair a maçã na propriedade. Não tem propósito, sim. Entendeu? Então, assim, gerou esse fato, né? Porque para fugir dessa tributação, dessa onerosidade da tributação, correu-se para esse outro lado, né? Agora, a questão, ainda assim, foi judicializada em vários tribunais e, inclusive, no estado de São Paulo, houve um incidente, né, de resolução de demandas repetitivas, né? É o IRDR 22.43.55.16.62, 2017. Esse foi o do tema 1113, né? Que deu origem ao tema 1113. E nesse RDR, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele diz o seguinte: o ITBI deve ser calculado sobre o valor do negócio jurídico realizado ou sobre o valor venal do imóvel para fins de PTU, aquele que for maior, afastando o valor de referência, ou seja, aquele valor de referência que o município se utiliza para fazer o lançamento por arbitramento, né? Essa questão foi levada ao STJ e esse julgamento deu origem ao tema 1113 do STJ, que estabeleceu, vamos dizer assim, a tese jurídica como precedente para o julgamento das ações que tem como questionamento a base de cálculo do ITBI, né? Nesse julgamento, o STJ ele estabeleceu alguns parâmetros, né? Ele diz o seguinte: no que tange a base de cálculo, a expressão valor venal contida no artigo 38 do CTN deve ser entendida como valor considerado em condições normais de mercado para as transmissões imobiliárias. Então, a base de cálculo do ITBI, né, que é o valor venal, ela é o valor considerado em condições normais de mercado para as transmissões imobiliárias. Esse é um primeiro, vamos dizer, parâmetro de ponto de partida, né? E com isso ele refutou a possibilidade de se estipular como base de cálculo do ITBI o valor venal do IPTU, que é considerado para efeito de IPTU. Sim. Ele afastou a possibilidade de se usar o valor venal do IPTU para fins de apuração do ITBI, tá? Outra coisa que o STJ ele estipulou nesse julgamento, né, do RESP 1937821, que deu origem ao tema 1113. Ele diz o seguinte: o ITBI, em razão do seu fato gerador, somente comporta duas modalidades de lançamento originário: por declaração ou por homologação, sendo inviável ao fisco proceder de antemão ao seu lançamento de ofício.
Ou seja, não cabe lançamento de ofício. Isso é importante, até para o estudante de direito, né? Sim, OAB aí, ó, não cabe lançamento de ofício em ITBI. Isso é importante registrar, porque a galera que assiste a gente também está fazendo OAB aí, né? Sim, exatamente. Então, assim, você nota que só cabem duas modalidades de lançamento: lançamento por declaração e lançamento por homologação. Quando o fisco não concorda com o lançamento nessas duas modalidades, o que ele tem que fazer? Ele tem que abrir um processo administrativo fiscal, dar ampla defesa e contraditória ao contribuinte e, se for o caso, fazer o lançamento por arbitramento na forma do artigo 148. E, obviamente, respeitando os parâmetros do artigo 148. Né? Processo administrativo regular, né? Demonstração de omissão ou de falta de boa-fé do contribuinte, enfim, obviamente, dando toda a oportunidade ao contribuinte exercer o contraditório, a ampla defesa, inclusive o recurso administrativo. De repente dizer, eu vendi o imóvel porque minha parente está precisando de dinheiro para uma cirurgia. Não, vendeu isso é verdade. O dinheiro o Alex, que apareceu. Ele fez essa consideração em cima, às vezes, da condição do imóvel, mas às vezes é a condição da pessoa. Às vezes você precisa receber o dinheiro amanhã, você não pode esperar daqui a 3 meses, você vai aceitar uma oferta menor. Né? Às vezes com desconto acima do preço de pagamento. Então, quando você respeita o preço de transação, tomando como base a boa-fé objetiva do contribuinte, né? E você mesmo já me falou, né, Júlio, que tem estudos lá que falam que 92%, né, dos contribuintes têm um comportamento assim, de acordo com a legislação, querem cumprir a legislação. Não teve uma vez que a gente conversou, um estudo desse? Eu não lembro qual estudo, mas assim, a maioria dos contribuintes querem cumprir a legislação, não quer ficar tendo problema com Receita Federal, ter dor de cabeça. Não, e a bem da verdade, vamos falar, né? Essa história de fazer planejamento tributário, ela é muito complexa. Não é todo mundo que tem acesso. Tem condição, né? Já é difícil você adquirir um imóvel via compra e venda normal. Imagina você fazer um planejamento tributário para você vender um imóvel, etc. Você depende muito das partes que estão envolvidas no negócio. E às vezes você nem conhece o vendedor, né? Exatamente. Você quer só, toma aqui o dinheiro, me dá o imóvel e pronto. É muita coisa envolvida, entendeu? Para você se lançar numa aventura dessa. Né? E com todas as consequências que você possa imaginar. Então... E muitas vezes, eu vi agora, essa semana, uma cobertura em Ipanema que foi vendido por 45 milhões de reais. Não sei se você também viu. Vocês estão procurando imóvel. Não foi notícia. Eu tenho teto de gasto ali. É notícia de jornal. Notícia de jornal, Então, tipo assim... 45 milhões? Duvido que o valor venal... O algoritmo nem me oferece essas matérias. Não, tava lá no G1. Não oferece. Ele não mostra, o algoritmo não mostra. Meu G1 não aparece isso, não. Cara, 45 milhões na cobertura triplex lá, enfim, deve ter... Eu já ouvi falar, mas tem uma cobertura lá que tem piscina de vidro na sala. Que isso, coisa exótica, né? Sei lá quem comprou, deve ser algum magnata aí, ou algum jogador de futebol, mas o fato é, jamais o valor venal do IPTU iria conseguir alcançar. Claro. Então, assim, por isso que faz sentido, né, Alex? Essa coisa, você pega a média, um sujeito que compra uma cobertura de 45 milhões de reais já vai pagar um ITBI de 1/10 do que ele deveria pagar. Exatamente, entendeu? E aí o que acontece? O STJ estabeleceu um outro parâmetro, fala assim, a prévia adoção de um valor de referência pela administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no artigo 148, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo. Ou seja, o que o STJ entendeu? Que mesmo no lançamento por arbitramento, que é possível ser feito, tá? A gente tem que deixar isso claro, não se pode fazer o lançamento antecipado, sem ouvir o contribuinte. Sem a declaração do contribuinte ali. Sem você confrontar, e aí o princípio da verdade real, né? Sem você confrontar a condição do imóvel com a declaração que o contribuinte fez. Porque é aquela história, olha, eu estou comprando o imóvel do José por R$1 milhão. Tá? Esse imóvel ele está numa localidade qualquer que o município considera que ele vale R$1,5 milhão. Tá, mas será que o imóvel do José tem alguma característica especial que faça ele valer menos? Vou dar um outro exemplo para você. Aqui no Rio de Janeiro tem um fator de diminuição do valor
do imóvel, você sabe qual é? Vista para comunidades. É mesmo no mesmo condomínio, é verdade, às vezes no mesmo prédio. Oi? Isso tem na lei, isso? O quê? Esse fator de diminuição do IPTU do imóvel? Na lei não, é um fator de diminuição do mercado, Júlio. Não, mas assim, não, tudo bem, o mercado tudo bem, mas eu lembro que um deputado tentou aprovar uma emenda constitucional para dizer que haveria não incidente de IPTU em imóveis que fossem próximos à comunidade, a favela, né? Mas aí... E a emenda constitucional, isso foi arquivado. Né, não passou. Mas eu não sabia que tinha esse fator de diminuir. Botaram isso por lei? Assim? Não, isso é um fator de mercado. Não, de mercado tudo bem, mas não tem isso na lei. De mercado. Mas não tem, mas se você usar arbitramento de preço... Se você usar o arbitramento com base em planta de referência, você tira essa característica do imóvel. Sim, mas aí... sol da manhã, sol da tarde. Às vezes o imóvel que é foreiro, né, Alex? Exatamente. Não tem uma taxa, se não me engano, acho que em Petrópolis você paga para a família imperial até hoje. O foro. O foro Laudêmio. Foro Laudêmio. Tudo isso impacta no preço da Enfiteuse lá. Da Enfiteuse. Tudo isso vai bater no preço do imóvel e jamais a administração tributária, nivelando dessa forma que eles queriam nivelar, né? Eu acho que o STJ acertou a mão aí, Júlio. Mas assim, então eu acho que a administração tributária ela tem que... Eu acho que todas as leis municipais tinham que vir lançamento por homologação. Porque se a presunção é de boa-fé do contribuinte, então ele já faz a declaração, já antecipa o pagamento e a administração que daqui a 5 anos, se quiser rever. Porque daqui não, né? Em até 5 anos. Em até 5 anos, se não quiser revisão. Mas é isso, né? Essa decisão é recente, né, Alex? Essa decisão ela deu origem ao tema 1113 do STJ, é o RESP 1937831 de São Paulo, de relatoria do ministro Gurgel de Faria, que estabeleceu 3 teses, né? A primeira tese, a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizado como piso de tributação. Então, afastou por completo o valor venal do IPTU para efeito de apuração do ITBI. E aí agora, Júlio, vai acontecer o que você falou. As administrações fazendárias poderão, né, se adaptar para que faça o cálculo do lançamento em cima da escritura de compra e venda, né? Ou do contrato de financiamento. Que é a outra premissa que foi estabelecida no julgado. Vamos lá. Que é o item B. O valor de transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante regular instauração de processo administrativo próprio, com base no artigo 148 do CTN. Ou seja, o lançamento ele tem que ser feito com base no valor declarado pelo contribuinte e, se o fisco discordar, tem que instaurar um processo administrativo fiscal e, se for o caso, proceder o lançamento por arbitramento. Com essa decisão do STJ, eu acho que os municípios têm que acabar com esse lançamento por declaração, mudar a lei, lançamento por homologação agora. Porque se o contribuinte tem a boa-fé objetiva, né, como o STJ deixou claro aí, tem uma presunção favorável ao contribuinte. Cara, você declarou, antecipa o pagamento e deixa o Estado, a administração tributária, daqui a 5 anos, até por conta do que você falou, Alex, da dinâmica das vendas, compra e venda, né? Claro. Então eu não posso esperar você me dar uma resposta de quanto que eu tenho que apurar e pagar, entendeu? E é muito complexo, né, Júlio? Porque a gente, assim, aqui no município do Rio de Janeiro, é um município muito grande. Né? Tem uma administração pública muito grande, né? Então a capacidade burocrática ela é muito maior do que municípios menores, né? Então a gente falou lá do município de Búzios, né? O município de Búzios ele tem um fiscal, uma pessoa física lá que faz o lançamento do ITBI, né? Então, assim, é uma pessoa, ele pode ficar doente, ele pode, né, se aposentar. Um fiscal que faz. Se ele estiver indisposto ali. Nós estamos falando com um município pequeno, acho que tem 60 mil habitantes, né? Algo assim. Então, assim, é algo relevante a pessoa daquele funcionário público. Acaba se confundindo com a própria administração tributária, né? E tem muitas coisas que essa pessoa não entende. Por exemplo, eu participei de uma questão que era um divórcio. Vai ser cancelado por essa pessoa. Hein? Tem que explicar. Era um divórcio, né? E no divórcio, um bem a partilhar, o marido comprava a parte da mulher. Essa compra e venda incide ITBI.
né? Só que incide sobre o valor da metade, não do imóvel inteiro. Sim. Né? E, obviamente, quando foi feito o lançamento do ITBI, é considerado uma compra e venda até de má fé, porque ele olhou e falou assim, não, esse imóvel aqui não vale esse preço, né? Ele vale o dobro, então o ITBI sobre o dobro. Aí a pessoa tem que ir lá... Rapaz, achou que é má fé, vai até botar uma multa qualificada, hein? Será? Exatamente, tem que ir lá explicar e falar, olha só, é só sobre a metade. E, obviamente que em determinados municípios menores fica mais fácil até. Você vai lá, marca uma hora com o fiscal, explica, pede para rever, etc e tal, ok. Agora, num município como o Rio de Janeiro, não tem condição. Não tem como. Não tem condição. Então, de repente, nesses municípios grandes tinha que ser lançamento por homologação. Exatamente. Nos pequenininhos ainda dá, né? E para fechar aqui, a linha que foi fixada nessa tese é o seguinte: o município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Ou seja, o município não pode fazer um lançamento por arbitramento com base em parâmetros estabelecidos em plantas de referência, em valores de consideração de mercado que ele próprio elabora. Mas então ele vai fazer a revisão como? Não, ali, digamos assim, seria uma antecipação que ele está falando. Antes, né? Exatamente. Depois ele pode. Ele não pode fazer um arbitramento prévio. Aí não. Aí vira lançamento de ofício, né? Exatamente. Vira antes, né? Antes do contribuinte dizer... Agora o lançamento por homologação virou a regra, digamos assim. O próprio contribuinte, ele declara o valor, vai lá, as fazendas certamente vão se organizar, né, para ter um sitezinho, que o cara vai lá, junta lá a escritura, tá bonitinho, ok. Se a prefeitura entender, olha, mas naquele metro quadrado lá, o sujeito tá me dando um valor que a coisa não bate. Muito inferior. Vamos abrir o processo administrativo para poder validar. É isso, né? É isso. Vamos abrir. Agora, Alex, nessa sua análise aí, o STJ ou algum outro acordo que você conheça, que, salvo engano, tem uma polêmica também no momento que acontece o fato gerador. Porque tem muita operação que primeiro vem uma promessa de compra e venda, aí pelo menos aqui no Rio, salvo engano, o município quer cobrar nas arras, né? Quando você faz só o... Mas você sabe essa... Existe um tema, né, do STF já que trata desse assunto. O tema 1124, 1124. STF 1124. O que acontece, Rogério? A transmissão da propriedade imóvel, ela se dá mediante o registro do título translativo no registro de imóveis, ou seja, o registro da escritura é um ato notarial, né, um ato de cartório, né, de registro da escritura de compra e venda no cartório de registro de imóveis. Isso é um ato notarial. Tá? O imposto, o ITBI, ele incide sobre a transmissão. Então, se você tomar por base o artigo 1245 e conjugar ele com o artigo 156.2 da Constituição, o 1245 do Código Civil com o 156.2 da Constituição, a conclusão a que se chega pela interpretação literal é que o recolhimento do ITBI teria que ser feito após a transmissão da propriedade. Sim. Né? Só que tomou-se por praxe o recolhimento do ITBI para a realização de escritura pública. Ou seja, antes da realização da escritura pública. Isso tem um motivo. Tá? O motivo é porque os emolumentos cobrados pelos cartórios de notas para fazer as escrituras de compra e venda e os emolumentos cobrados pelos cartórios de registro de imóveis para fazer o registro da escritura são calculados com base no valor que foi estabelecido para fins de pagamento do ITBI. Ou seja, a portaria da Corregedoria Geral de Justiça do Rio de Janeiro, número 1863, de 2021, estabelece que os emolumentos eles têm que ser calculados em razão do valor do ITBI. Diz assim: quando o valor declarado no ato for diverso do atribuído pelo poder público para efeito de qualquer natureza, os emolumentos serão calculados pelo maior valor.
E quando isso se dá nos registros de imóveis, também há essa questão, quando diz assim, os emolumentos serão calculados tomando-se por base o valor declarado, quando houver, ou o valor utilizado pelo poder público para efeito de lançamento fiscal. Não se admite na sistemática legal vigente que seja adotado outro critério para fins de base de cálculo, como nova avaliação do imóvel, por exemplo. Ou seja, é de interesse dos cartórios que se faça o pagamento do ITBI, ou pelo menos o lançamento do ITBI, saber logo o valor, antes da lavratura, da escritura e antes do registro. Por quê? Porque com base nesse valor que foi arbitrado pelo município, ou que foi estipulado, que foi lançado pelo ITBI, é que vão ser calculados os emolumentos que são devidos aos cartórios de notas e aos cartórios de registro de imóveis. Entendi. Então tem interesse aí dos cartórios. Entendeu? Também. E isso traz uma outra consequência. Porque quando o município lança a maior o valor do ITBI, ele automaticamente gera um prejuízo para o adquirente do imóvel, que vai pagar os custos da escritura e os custos do registro. Uhum. Por quê? Porque se o valor do tributo tinha que ser X e o contribuinte pagou X mais 10, X mais 20%, ele também vai pagar emolumentos mais 10 ou mais 20% do que deveria pagar. Então, então caramba, então tem um Isso é um efeito cascata. Né? O tema 1124 do STF, ele estabeleceu que o fato gerador do imposto sobre a transmissão inter vivos de bens imóveis somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária que se dá mediante o registro. Então, está estabelecido, já existem precedentes, né, tanto do STJ quanto do STF, que garantem ao contribuinte, primeiro, lançar o ITBI com base no valor da operação, deixando para o fisco, né, a possibilidade de, em discordando, promover o lançamento por arbitramento. E 2, só pagar o ITBI no momento que for feito o registro do imóvel. São 2 temas importantíssimos, principalmente para quem quer adquirir a casa própria, porque isso envolve, né, o que nós chamamos de fluxo de caixa, porque muitas vezes o sujeito ele não tem o dinheiro todo naquele momento, mas se ele tem uma capacidade de planejamento e tem um fluxo de entradas e saídas pré-determinado, ele consegue se organizar e muitas vezes viabiliza a aquisição do imóvel. Eu sempre achei um absurdo, porque muitas vezes a promessa, né, Alex, numa dinâmica de negociação imobiliária, é para que o vendedor consiga levantar uma série de certidões, às vezes tem inventário, né? Às vezes então, tipo assim, aí no meio do caminho, olha, tem aqui uma condição intransponível, né? Vamos cancelar o negócio, mas o ITBI já foi pago. Claro. Aí você vai ter que ir lá fazer uma repetição, né? Um pedido. Imagino eu que deveria ter isso, né? A consequência disso tudo que foi julgado, estabelecido pelo STF, pelo STJ, é que agora os escritórios de advocacia vão ter bastante trabalho com ações de repetição de indébito e muitas vezes cumuladas com indenizatórias, porque sabendo disso, o contribuinte tem, né, como pedir a restituição do tributo pago a maior, que é a repetição de indébito, bem como uma indenização pelos valores que ele despendeu a maior a título de custas e emolumentos cartorários. Né? Eu acho que é perfeitamente cabível o manejo de ação judicial para essa finalidade. Né? E eu acho que isso também é um filão muito bom para os escritórios de advocacia, porque os valores são relevantes. Né? Sim. Porque as diferenças que se verificam nessas aquisições é da ordem de 30% na questão da base de cálculo do ITBI. É isso aí, eu já tive um caso pessoal que foi 34%, exatamente. Então, entre o valor de transação e o valor que a prefeitura arbitrou, só que o meu não pode recuperar, que já passou o prazo, já passou os 5 anos. É relevante, entendeu?
Como não houve modulação de efeito... Não houve modulação, né? Não houve modulação de efeito. Então agora o pessoal pode entrar contra o município. Caramba, isso vai quebrar município aí, se tiver muita coisa para trás aí. Júlio, eu vou lhe ser sincero. Eu não acredito no argumento da quebra. Não quebra, né? Tem muito dinheiro de aí, fazenda né? pública. Não é questão de ter muito dinheiro. Esse argumento, ele é um argumento que sempre é utilizado. Todo advogado público, eu sou advogado público, né? Toda vez que a gente não tem uma saída muito óbvia, jurídica e técnica, a gente fala, isso vai quebrar o município. Vai quebrar o orçamento. Não quebra. Não quebra. Não é isso que vai quebrar o município, não é isso que vai quebrar o Estado, não é isso. Porque assim, a gente já viu tanta coisa que foram falado, né? Eu lembro da época da judicialização, né, dos medicamentos. Isso vai quebrar o Estado. Não quebrou. Né? Outra coisa que quebrou o Estado, né? Quem quebrou o Estado está preso, né? O Senado tem um Instituto de Cidadania Fiscal, de Acompanhamento Fiscal. Ele tem um instituto lá, vários institutos no Senado, um deles é desse, né? Eu vi agora recentemente na CBN que os estados, os municípios estão com 180 bilhões de reais em caixa nesse primeiro quadrimestre do ano, né? Estão com caixa, cara, os municípios estão, e os estados também. Porque a gente tirou a média baseada em São Paulo. Exatamente, tem muita naturalmente questão. Vai ter município bem administrado, município mal administrado, município com mais caixa, menos caixa. Tem distorção, naturalmente. Mas por quê? Porque está tendo o recorde atrás de recorde de arrecadação por causa da pressão inflacionária, né? Claro. Então, uma série de repasses também que a União arrecada mais, naturalmente o repasse vai ser maior, né? Exatamente. Então, concordo que esse argumento não pode ser um argumento jurídico, né? Não. Isso é consequencialismo, né? Consequencialismo. Não faz parte do debate. Utilitarismo, né? Da mesma forma, o contribuinte usa consequencialismo e diz, olha, a empresa vai quebrar. Se piorar o caixa da empresa, a empresa vai quebrar. Assim, às vezes nem quebra também, né? Nem quebra, Mas aí o que quebra isso tudo é outras coisas, né? Lógico. Má administração, corrupção, tudo ali. Vamos ser sinceros, quando a gente está falando de imposto que incide sobre propriedade, poxa, o fato tributável ele é palpável, não tem o quê. Verdade. Entendeu? E isso vai ser um problema agora com os intangíveis, né? Essas metaverso, né? NFTs, então... Hoje em dia, eu vi outro dia uma pessoa dizer que realmente que quase ninguém mais está preocupado, a geração nova não está preocupada em ter a propriedade, está preocupada em locar, né? E ter intangíveis. Eu costumo dizer o seguinte, a idade ela vai trazendo outras preocupações. Né? Quando você é mais novo, né, você fica preocupado com outras coisas, né? Então, assim, quando você é mais novo, você quer ter um carro legal, não sei o quê. Aí, quando você vai tendo filho, você fica preocupado com outras coisas, né? Aí você precisa ter uma certa estrutura. Então, quando você é casado, é só você e sua mulher, um kitnet resolve. Né? Um quarto de hotel, às vezes, resolve. Quando você bota uma criança, um pet, né? Começa a aumentar a família. Vai agregando. Quando você começa a agregar as coisas, aí muda de figura. Então, a questão da casa própria sempre vai ser um fato jurídico relevante. Sagrado para o brasileiro. Né? Para o mundo. É difícil você ter um país que você não tenha a cultura da casa própria. Porque o imóvel, para você manter o imóvel de terceiro, é muito caro. Você para pensar o seguinte, um aluguel hoje em dia de um imóvel, vamos trazer na média, ele custa de aluguel 0,8% a 1% do valor do imóvel. Tá? Então, de 0,8% a 1% do valor do imóvel você vai pagar de aluguel. Fora o aluguel, você paga o condomínio, que hoje em dia a maioria é prédio, né, de apartamento. Você paga o condomínio, paga o IPTU, que geralmente é transferido do locador para o locatário, né? E você paga conta de água, conta de luz, conta de cartão de crédito. Ou seja, você ter um imóvel alugado, hoje em dia, representa um custo muito alto no orçamento das famílias. E com a necessidade, né, de empregar a população, a construção civil é uma alternativa totalmente satisfatória. Então, qual é a situação hoje em dia no Brasil? Você tem áreas e áreas e áreas a ocupar. No Brasil, ele tem extensão de terra para todo lado.
A necessidade de ocupar a população, ela é resolvida em boa parte através da construção civil. E, obviamente, construir um imóvel, você precisa ter gente para adquirir esse imóvel. Então, toda essa dinâmica, ela afasta por completo esse argumento consequencialista do que o município vai quebrar, do que... Estão sempre construindo, tem sempre alguém comprando e vendendo. Não, porque a aquisição formal de imóvel, ela soluciona grande parte de problemas econômicos. Entendi. Entendeu? E pautado por isso, eu acho até... Agora aqui, do campo até da política, né? Porque eu sei que tem países, um amigo meu que é canadense, ele já falou para mim que lá no Canadá, a casa própria, o primeiro financiamento imobiliário é subsidiado assim, juros zero. Juros zero. O Brasil poderia ter uma lógica dessa. Cara, se é para o sujeito assim, a gente tem que facilitar a vida dele, né? A primeira casa própria. Aqui no Rio, pelo menos, o primeiro imóvel tem um desconto nos emolumentos, né? Quando você compra o primeiro imóvel, ele acha que cai 30%, você faz uma declaração lá e tal. Então, pelo menos o emolumento tem essa sensibilidade, mas eu acho que deveria ter zero ITBI e zero para casa própria, o primeiro imóvel na vida do sujeito. Deveria ter uma política pública, sabe? Para poder fazer uma certa distribuição aí para a sociedade. Essa questão da política pública na aquisição da casa própria é algo que já vem de muito tempo, né? Caixa econômica lá, não, né? Se você olhar no período desenvolvimentista, né? Década de 50 para cá, você vai ver vários empreendimentos que foram realizados tendo destinatários específicos. Por exemplo, conjuntos habitacionais para integrantes de forças armadas, né, servidores públicos, né? Você tem isso na história do país, né? São políticas públicas. Nós tivemos há pouco tempo um programa habitacional, né, que foi denominado Minha Casa Minha Vida. Verdade. Juros subsidiados, imóveis para uma população específica, né? Atualmente nós ainda temos esses tipos de programas habitacionais. E, de uma maneira geral, os juros para financiamento imobiliário são juros bem mais baixos do que os juros normais de mercado. Você não encontra uma taxa de juros de financiamento igual que você tem para financiar um imóvel para você financiar qualquer outra coisa. Então, há um incentivo. O grande problema é você ter uma estabilidade financeira durante o prazo do financiamento. Os 30 anos aí, né? Os 30 anos de financiamento, né? Então, assim, para os servidores públicos estáveis, é algo bem factível, né? Porque basta o sujeito se planejar, né? Se organizar, que ele vai conseguir comprar um imóvel dele, a casa própria, né? Talvez você alugando um imóvel, você consiga um imóvel mais bem localizado, né? Você consiga um imóvel, vamos dizer assim, numa oportunidade melhor, né? Sim. Mas isso tudo é uma questão de mercado. E a questão de escolha também da pessoa, né? Uma escolha de pessoa, às vezes... Fase da vida também, às vezes não justifica quando está numa idade. Por exemplo, meu pai era funcionário do Ministério da Fazenda, então ele era transferido de um lado para o outro. Aí não justificava ele se mobilizar, né? Então, várias vezes a gente se mudava. Nós estamos morando aqui, não, temos que mudar. Né? Acontece muito com militar também. Sim, verdade. Né? Então, para essas pessoas, muitas vezes não vale a pena você adquirir um imóvel próprio, vale mais a pena alugar. Mas, em geral, falando assim, grosso modo, a aquisição da casa própria, além de um sonho, é uma realidade para as pessoas. Né? Basta... você tem que ser planejado, organizado e você tem que ser um pouco arrojado também. Porque você assinar um contrato de financiamento bancário hoje em dia é algo de bastante arrojo, né? Porque assim, envolve muita coisa, né? Envolve você, desde a vizinhança, a vaga de garagem, né? Tem isso, né? Porque quando você compra um imóvel, você compra junto a vizinhança, a vaga de garagem, o condomínio, quem é que mora no condomínio, até as questões jurídicas que estão ali em volta. Que também influencia o preço, hein, Alex? Com certeza. Quando a vaga de garagem, aquelas garagens que tem que obrigatoriamente precisa de taxiamento, tão comum ali no Leme é assim, né? Todas as garagens fica um carro prende outro, 3 carros prendendo 3 carros. Você tem que uma hora para sair de casa. Uma hora, isso influencia o valor do imóvel, né? Sim. E obviamente vai influenciar no valor da aquisição, que vai influenciar na base de cálculo do ITBI. Tá vendo? Se o município não leva isso em conta, se ele faz um lançamento, vamos dizer assim, grosso modo,
com base num olhar mais distante, é óbvio que vai haver distorções, não tem como. Pô, Alex, caramba, que excelente papo, conversa, né, cara? legal, a gente caminhou aqui, a gente estourou o tempo aqui, continuou. Eu falei, caramba, a gente vai até amanhã, então. Porque tem muito assunto, né? A gente nem falou que o Alex surfa, cara. A gente tinha que falar de surf aqui ainda, né? Ontem um brasileiro ganhou, né? Lá em Saquarema, se eu não me engano, né? Felipe Toledo, cara, tetracampeão, né? Da etapa brasileira do circuito mundial. O Brasil tá bem na fita. O Brasil tá bem na fita no surf, né? Alex surfa pra caramba, não vou falar quantos anos ele surfa pra não... 40 anos. Mas é longboard que você usa ou é... Atualmente eu estou atuando tanto no longboard quanto no shortboard. Quanto à idade, né? Quanto à idade. Porque com a idade você vai ganhando peso e com o peso você não consegue mais surfar com prancha pequena e onda pequena. E com a idade também você vai deixando de surfar as ondas maiores porque machuca, né? E aí o longboard ele é mais interessante para você surfar onda pequena. Até aula de surf a gente tem aqui no Tributos. É isso aí, legal. Ô Alex, para encerrar, assim que a gente está aqui agora atendendo aí o pedido do pessoal que manda e-mail pra gente, a gente queria que você indicasse um livro que fez parte aí, sei lá, qualquer livro que você quiser, precisa ser de direito, pode ser do que você quiser. Eu vou indicar um livro que é uma tese de mestrado, tá? De uma procuradora da Fazenda Nacional, chama Daniele Nascimento. Até para não brigar em casa, né? Chama Neurodireito, Psicologia e Economia Comportamental no Combate à Evasão Fiscal. Esse livro, ele trata muito dessa questão do contribuinte e do fisco, né? Dessa relação contribuinte-fisco. Porque, na verdade, o que acontece, né, nessa relação? Eu costumo dizer o seguinte, o fisco ele é assim entendido como fazenda pública, né? E fazenda pública ele remete a Estado, né? O Estado ele tem diversas tarefas. Uma coisa que o Estado faz bem é tributar, né? A gente pode falar que o Estado ele deixa a desejar na saúde, na segurança, na educação, mas na tributação ele não deixa a desejar. Ele faz bem isso, né? Você vê a presença do Estado na tributação. Quando você chega no aeroporto, quando você desenvolve uma atividade econômica, você nota que a tributação é algo que o Estado faz bem. E essa relação fisco-contribuinte, ela é uma relação bastante conflituosa por natureza. Porque o próprio Fernando Henrique já falava isso. Se fosse bom, o nome não era imposto. É imposto de imposição. Né? Ninguém gosta de fazer nada imposto, né? Ou seja, ninguém gosta de fazer nada por obrigação. Então, esse livro ele trata exatamente dessas questões, que são questões internas e que resultam nessa relação fisco-contribuinte, né? Porque, veja bem, você para pensar, você, quando vai pagar um imposto, é doído, né? Toda vez que você paga um imposto, seja ele qual for, é doído. Eu lembro que o Ives Gandra fazia uma metáfora assim como se fosse uma lança, né? Enfiando nas vísceras. Eu já vejo tudo bem. Entendeu? É doído. Por que é doído? Porque você está pagando, está tirando ali. E o imposto, até o CTN fala isso, né? Ele não envolve nenhuma contrapartida em relação ao contribuinte. Né? O CTN fala nenhuma atividade específica relacionada ao contribuinte. Você paga em razão manter as despesas gerais em razão do fato gerador. Você não pode esperar nada em troca daquele pagamento. Então, o pagamento do imposto é algo doído, né? E esse livro ele trata exatamente de uma mudança de postura que o contribuinte tem que ter nessa relação, justamente para que, controlando orçamentos, fiscalizando a emissão de nota fiscal, né, combata-se dessa forma a evasão fiscal, né, sonegação, fraude, simulação, e assim a gente possa ter uma tributação mais justa. Né? Esse livro ele trata muito disso. O livro é excelente, legal. Inclusive a gente já convidou a Dani, né? E ela já prontamente aceitou. A Dani vai ser, daqui a um tempo, vai ser uma das convidadas aqui no nosso programa. Alex,
Papo excelente. Obrigado, Alex, pela oportunidade. Prazer imenso estar aqui com vocês. Você sabe que você vai voltar aqui, né? A gente vai esperar aí que você acabe o seu doutorado, você publicar esse livro aí que vai vir, e aí volta aqui pra gente conversar. O tema do livro é um pouquinho diferente, eu não falo sobre tributação. Tudo acaba em tributo. Esse tema que a gente tratou hoje, ele faz parte do meu objeto de estudo no mestrado. Ótimo. Que eu trabalhei planejamento tributário e interesse público. Né? E agora, no doutorado, eu estou passando por uma outra reflexão. Estou trabalhando mais com a questão do direito à alimentação por conta dos direitos fundamentais. Mas a gente dá um jeito de política fiscal aí, trazer esse tema aí. Na tese de doutorado, eu trago uma tributação sobre os alimentos. Então é isso. É o próximo tema aí, a gente vai falar de tributação no futuro livro aí do Alex que vai vir. Convidadíssimo aí para voltar, Alex. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Prazer, muito boa a conversa. Muito obrigado pela audiência e obrigado à oportunidade, Júlio e Rogério. Tá ótimo. E Júlio, não esquece aí, cara. Vamos lá. Gente, não esquece aí de se inscrever, de compartilhar. Dá o like também. Dá o like aí. Ativa o sininho. Ativa o sininho, cara. Comente também. A gente falou que o Diego ia ser nosso assessor e o Alex também, né? Eles sempre lembram de alguma coisa que a gente não lembra. Ok? Então, galera, forte abraço e até a próxima.